Bem, pessoal, voltando então ao dicionário, né? Continuando com a letra F, então a gente falou de família, né? E a gente fala agora de fascismo. Como é que atuam os anarquistas perante o fascismo? E para isso, obviamente, né, a gente vai ter que voltar às origens do fascismo, que é a década de 10, década de 20, né? Os anarquistas perante a emergência do fascismo. E aí a gente pensa nos principais anarquistas, né, que está ali percebendo, né, a afluência das ideias fascistas, né, que é o Enrico Malatesta. E é interessante a gente também entender, né, o Mussolini, ele era ligado ao Partido Socialista antes de formar, né, o Partido Fascista, né? Ele escrevia, né, ele era diretor do principal jornal socialista, que é o jornal Avante, inclusive aqui em São Paulo tinha o jornal Avante do Partido Socialista em homenagem, né, a esse jornal que tinha na Itália. Inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Ele tinha cartas com Kropotkin, o Mussolini, né? Ele conversava com o Kropotkin, falou, gostou muito do livro dele, do Kropotkin, entendeu? Enfim, aí depois, no andar da Primeira Guerra Mundial, ele, né, é um dos caras que vai lutar pela entrada da Itália, né? Então ele vai romper aquela ideia de não agressão do movimento socialista, ok? E aí, automaticamente, ele sai do Partido Socialista e ele vai formar um jornal chamado Il Popolo d'Italia, e é a partir daí as brigadas, né, fascistas. E aí o Mussolini está percebendo tudo isso. Desculpa, o Malatesta, né? Está percebendo tudo isso, né? E qual a postura que a gente tem que ter perante a emergência novamente do fascismo? E entendendo, né, que esse fascismo na época do Malatesta é um fascismo da Itália, obviamente, né, onde é a origem do fascismo, ele tem agregado dentro dele, né, presença de trabalhadores. Também você não pode esquecer isso, né? Inclusive no Brasil acontece isso. Então, por exemplo, várias pessoas que estavam no movimento operário se vinculam ao fascismo italiano, que estavam aqui no Brasil. Eles voltam para a Itália e se vinculam ao fascismo, né? Então, a gente tem que entender tudo isso, né? Esse momento que acontece aí no século XX, ok? O que que pensa? Então, pensa o Malatesta na questão da propaganda antifascista, né? Então, propaganda em sindicatos, propaganda de base, ok? Então, ele está muito preocupado com essa ação fascista. Ele mesmo vai sofrer, então, a interferência do fascismo na vida dele, né? Porque ele vive na Itália na década de 30, ele vai morrer, e aí ele vai ser meio que já é um senhor, né? Então, ele é perseguido pelo fascismo no sentido de uma prisão domiciliar, né? Então, também é interessante a gente perceber isso. E o Malatesta, obviamente, percebe, né, até em textos dele, né, fica evidente de que ao anarquistas você tem uma outra questão, né? Tipo, nós anarquistas sempre lutamos contra o Estado liberal, mas de repente aparece um Estado que é ditatorial, totalitário. E como é que a gente fica, né? Então tem momentos que ele vai dizer essa questão da ditadura e da democracia, de que ele é contra a ditadura e a democracia, mas porque ele é anarquista. Mas se você não tem, né, muita opção, naquele um momento definidor, obviamente que o anarquista prefere um regime na qual ele consiga expressar suas ideias. Ele deixa claro isso, né, naqueles escritos revolucionários, ok? Não se trata do anarquista abrir mão dos seus princípios, mas se trata do anarquista preservar a sua possibilidade da fala. Não, vai fazer de conta tudo bem. Aí chega os fascistas, será que aconteceu? Os anarquistas são proibidos de falar. É evidente, né? E agora a gente tem que pensar o fascismo, né? Dentro da extrema-direita, hoje. Hoje a extrema-direita, ao contrário do que fazia o Mussolini lá na década de 10, década de 20, se utiliza dos mecanismos da sociedade burguesa, os mecanismos dados pela democracia institucional para chegar ao poder. Então, como é que se dá essa luta? Eu acho que essa luta continua com o penso Malatesta no sindicato, contra a presença, aqui muito insignificante, né, de fascistas, porque os fascistas fizeram muito isso, né, eles organizaram sindicatos na Itália, não pode esquecermos isso, né, ok? Mas hoje, na atualidade, é insignificante a presença deles nos sindicatos, né, nas associações de bairro, mas eles estão presentes aonde? Dentro do parlamento, dentro do executivo, como a gente teve até 2022, né?
o Bolsonaro e tantos outros fascistas com ele. Então, a gente tem que se preparar para esse momento de 2022, 2023, que aconteceu no Brasil, que acontece agora na Argentina, que acontece no Estado de Israel, que acontece na Hungria, que acontece na Polônia, para que nós, anarquistas, não sejamos pegos de surpresa, né? Achar que só a nossa luta não institucional resolve a luta contra o fascismo. A gente também tem que entender que hoje existe uma outra forma que os fascistas têm de chegar ao poder, que não é mais por golpe. Eles tentam através dessas linhas, vamos dizer assim, né, dessas estratégias institucionais. Então, teremos que pensar como agir também, não só no não institucional, como no institucional. Como é que nós somos anarquistas? Contra o Estado. Contra o institucional? Qual que é a nossa luta perante a presença de fascistas nesses mecanismos de poder? Então a gente tem que refletir sobre isso, ok? Pensar sobre essas estratégias. Eu acho que o Malatesta nos ajuda a fazer isso, mas é nosso dever, enquanto anarquistas no Brasil, termos essa preocupação e termos um pensamento voltado também a isso, né? Sim, a luta anti-institucional e com relação à presença de fascista nas instituições, qual deve ser o nosso papel? Ok? Então eu acho que é isso, né? Para fechar, o que a gente tem que discutir e o verbete fascismo eu acho que tem que ser atualizado, pensado a partir do que está acontecendo no século XXI, que é a emergência da extrema-direita, né? A partir da via institucional. Via institucional, que historicamente, e entendo que é necessário, os anarquistas negam. Mas os fascistas não negam e chegam ao poder e usam esse poder contra todos, inclusive contra nós. Então, que pensemos sobre isso, quais são as estratégias, o que devemos fazer para tentar, né, diminuir esse assédio, ok? Então era isso, um abraço a todos e todas.